Hoje nosso tema é: será que existem diferentes tipos de orgasmo? O que vocês acham? Aliás, eu fiz essa enquete no meu Instagram. Para quem está aí no meu Instagram me vendo, eu fiz essa enquete no Instagram falando exatamente sobre isso, perguntando sobre isso. O que vocês achavam? Se vocês achavam que existiam diferentes tipos de orgasmo. E a maioria respondeu o quê? A maioria respondeu que sim, que acha que existem diferentes tipos de orgasmo. Mas será que isso realmente existe? Será que existe um orgasmo clitoriano, que existe um orgasmo vaginal, que existe um orgasmo de orelha, um orgasmo de seio, um orgasmo de dedo de pé? Será que existe ponto G, ponto S, ponto C, ponto P, ponto tudo, um alfabeto inteiro? Será que isso existe, gente? Vamos conversar sobre isso hoje. Vamos conversar sobre se existe ou não esses diferentes tipos de orgasmo. Oi, Bia, vamos entrando já pra gente já começar a conversar. Quem quiser fazer pergunta, pode escrever para mim aqui, conforme elas forem chegando, eu vou respondendo, tá? E vocês podem ir perguntando, a gente vai, ó, o sino da igreja aqui do meu lado, tá tocando, é isso aí, sino de igreja tocando, 6 horas da tarde. Então, a ideia dessa conversa hoje, eu já escrevi, aliás, quem me acompanha há tempos sabe o quanto eu escrevo sobre esses assuntos, o quanto tem de conteúdo meu, não só aqui no Instagram, mas também no meu blog sobre isso. E quem já me acompanha há mais tempo ainda, sabe que eu tenho inclusive um curso online preparado especialmente sobre esse tema, como alcançar ou turbinar o seu orgasmo. Para quem já alcançou uma vez na vida, tem formas de turbinar. E eu falo exatamente sobre isso, sobre esses diferentes tipos de orgasmo, se eles de fato existem. Vamos lá, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que começar a pensar, como eu falei, quem quiser fazer suas dúvidas, fazer suas perguntas, pode fazer, que eu vou respondendo conforme elas forem chegando. Então, como a gente estava conversando, como eu estava falando, será que existem realmente esses diferentes tipos de orgasmo? A maior parte de vocês acha que sim. Mas será que essa diferença, ela realmente existe? Vamos começar falando um pouquinho sobre essa questão. Eu acho que a primeira coisa que todo mundo aqui precisa entender, todas vocês aqui precisam entender, é que o orgasmo não é, gente, o orgasmo não é um fenômeno setorizado. O orgasmo ele não acontece em lugares setorizados, ou seja, o orgasmo ele não é uma exclusividade do clitóris, da vagina, da orelha, da boca, do seio ou dedo do pé. O orgasmo é um reflexo que acontece aqui, ó, na cabeça. Quando a gente brinca dizendo que o orgasmo acontece na cabeça, que a gente goza com a mente, goza com a cabeça, a gente não tá brincando de todo não, tá? A gente tá falando sério. Ai, Cruz, linda, obrigada, meu amor. Então, a gente está falando sério. Quando a gente diz, nós profissionais dizemos que o nosso orgasmo acontece aqui, gente, a gente goza com a cabeça, a gente realmente goza com a cabeça. Isso é fato. E eu vou explicar por quê. E aí vocês já começam a entender essa questão dos diferentes tipos de orgasmo. Para que a gente consiga chegar ao orgasmo, e aí para quem ainda não sabe, não sabe a terminologia, orgasmo é o que a gente diz, o que se chama o ápice do prazer sexual, né? É aquela sensação em que você alcança o máximo da sua excitação, o máximo daquela energia sexual toda que está sendo ali, tomando conta do seu corpo, e aí você não aguenta de tanta energia sexual que está ali no seu cérebro, e aí a sua mente, como um momento de reflexo, ela descarrega toda essa energia no orgasmo. Então, na verdade, o orgasmo nada mais é do que a descarga elétrica provocada pelo cérebro à reação de intensa excitação. Eu gosto muito de uma analogia, e até quem me acompanha mais tempo sabe disso, já falei bastante sobre isso. Eu gosto muito de uma analogia quando a gente fala do que é o orgasmo. Para quem nunca sentiu, porque pode ter gente aí que está me vendo que nunca teve essa sensação. Ou então acha que nunca teve, mas já experimentou. Eu gosto muito de uma analogia da seguinte. Vocês pensem assim, de uma vontade de espirrar, quando vocês estão com vontade de espirrar. É aquela vontade, aquele comichão no nariz, aquela vontade de espirrar, vai dando a vontade de espirrar até o momento que você espirra. E aí, dá aquele alívio. O orgasmo é mais ou menos assim. O orgasmo você tá excitada, tá ali, a coisa tá boa, a coisa tá indo bem, você tá lá cada vez mais excitada. No caso da mulher, cada vez umedecida. No caso do homem, cada vez mais ereto. A respiração fica afogueada, o corpo fica todo tremendo de energia, até o momento em que você não aguenta mais de tanta energia e você descarrega, goza. O orgasmo é exatamente essa passagem, essa virada entre o máximo da energia e o descanso. É claro que isso não acontece de uma forma assim tão linear, né? Tem gente que às vezes, dependendo da intensidade do seu orgasmo, isso pode não acontecer desse jeito.
E aí existe uma diferença entre homens e mulheres, que muitas vezes é bem marcante. Homens, quando chegam no momento do orgasmo, quando eles conseguem fazer essa virada da energia, da descarga da energia, eles entram num relaxamento muito grande na maioria das vezes. E, agora a gente brinca, né? Eles dormem, pum, apaga, morre, quase que morre, de tanta energia desprendida. Claro que nem todos os homens são assim, tem homens que ficam refeitos mais rapidamente e continuam até numa segunda vez, mas normalmente os homens precisam de um período para se recuperar até ter uma nova ereção e até começar uma relação, uma nova penetração, né? Uma nova ato sexual com penetração, com ereção peniana. Na mulher, isso já não acontece dessa forma. Para a mulher, não necessariamente a mulher goza e aí não recobra as suas energias. Ela recobra rapidamente. Às vezes tão rapidamente que ela consegue emendar um orgasmo no outro. É o que a gente chama de orgasmo múltiplo, que é exatamente um orgasmo seguido do outro. Não necessariamente o orgasmo múltiplo é aquele orgasmo que você precisa estar no mesmo estímulo, ou seja, o orgasmo múltiplo não é só aquele que você tem só com a penetração, vários com a penetração, ou vários com um estímulo clitoriano, com sexo oral, um atrás do outro, dentro de um único movimento. Você pode ter um orgasmo múltiplo dentro de uma relação sexual quando você tem mais de um orgasmo. Então você pode ter um orgasmo no sexo oral e você pode ter um orgasmo depois com a penetração vaginal, ou então com a manipulação do seio, ou então com um bom beijo na orelha e no pescoço. Todos os pontos do nosso corpo que são eróticos para nós, que são capazes de encher esse nosso potinho, ó, eu digo que a gente tem um potinho aqui dentro do cérebro, um potinho no nosso sistema límbico, que é exatamente a área do cérebro em que esse reflexo orgásmico é disparado. Então eu costumo dizer assim, costumo brincar que a gente tem um potinho de energia aqui, e aí toda vez que a gente recebe um estímulo agradável, um estímulo erótico gostoso, que nos agrada, que nos excita, a gente enche esse potinho. A gente vai enchendo o potinho, vai enchendo o potinho, vai enchendo o potinho, até que chega uma hora que esse potinho tá tão cheio, mas tão cheio, que ele transborda. E é exatamente esse transbordar do pote é que é o momento de orgasmo, é o momento orgásmico. Então, para a gente conseguir encher esse potinho do sistema límbico, para fazer com que a mente entenda que está cheio de energia ali, que ela tem que descarregar, a gente precisa se permitir a sentir as sensações, gente. Esse é o mais importante. Para quem nunca chegou nesse momento, para quem nunca teve um orgasmo na vida, isso é uma coisa que a gente precisa pensar muito. O quanto que você se permite de verdade se entregar àquele momento erótico para curtir todas as sensações, para curtir todos os estímulos que você está recebendo, para encher o seu potinho de energia do sistema límbico. Isso pode acontecer com uma outra pessoa, quando você está com outro, ou até mesmo sozinha. Você, quando está sozinha, é por isso que nós dizemos que às vezes a forma mais fácil de você alcançar um orgasmo de uma primeira vez é quando você está sozinho, quando você se masturba. Porque afinal de contas é o seu tempo, é a sua forma, é o seu jeito. Não tem ninguém fazendo em você. Você está se descobrindo ali a forma que você acha mais agradável, mais gostosa. A forma que você encontra para encher esse potinho de energia do sistema límbico. E aí, claro, quando você está sozinha nesse treinamento de autoconhecimento e você conhece bem o seu corpo, e aí tem algumas áreas que particularmente ficarão um pouco mais difíceis de serem estimuladas para a gente sozinha, né? Como, por exemplo, a orelha, até mesmo o pescoço, os seios ou outras partes do corpo. O mais fácil normalmente é a área genital, mas a área genital não é a única, gente, capaz de encher esse potinho de energia do sistema límbico. Qualquer parte do corpo que seja considerada erótica para você, isso aí vai depender de cada um. Tem gente que acha uma coisa erótica e o outro não, mas qualquer zona do seu corpo que possa parecer erótica para você, qualquer zona erógena, é capaz de encher o potinho do sistema límbico. Isso sem falar de todos os outros estímulos que você pode receber. Não necessariamente toque pelo corpo, às vezes um sussurro, às vezes um visual, às vezes um olfato, um paladar, né? Não necessariamente só o tato. Nós temos 5 sentidos para explorar, gente. Não esqueçam disso. São 5 sentidos para explorar e 5 sentidos capazes de encher o nosso pote de energia. Isso sem falar ainda, sem comentar, na nossa imaginação, que enche mais ainda o pote de energia do sistema límbico. Então, como vocês podem ver, para encher o potinho cerebral de energia sexual, ó, tem muito recurso. E quanto mais combinações você faz, quanto mais recursos você usa, mais você potencializa a sua sensação, mais você consegue experimentar coisas novas, sensações novas. E quanto mais você se entrega, quanto mais você gosta daquilo, mais estímulo você recebe. Melhora o caminho entre o estímulo e o seu cérebro. Então, são algumas coisas que são muito importantes para a gente começar a entender o nosso papo aqui com relação aos diferentes tipos de orgasmo e se é que realmente eles existem. Já deu para vocês entenderem um pouco que é necessário encher
o cérebro de energia e que para que isso aconteça existem vários caminhos possíveis. Então, a partir daí, a gente já começa a entender que não existem diversos tipos de orgasmo. O orgasmo é um fenômeno que acontece aqui, cerebral, mas ele pode ser sentido com intensidades e sensações diferentes, tanto na intensidade quanto na duração. E é isso que faz a diferença entre os diferentes tipos de orgasmo. Então, isso é muito importante entender. Senão, tem muita gente aí que acaba ficando fixado só na parte genital, como se no caso da mulher, como se o clitóris fosse a única fonte de prazer feminino e como se a vagina fosse digamos assim, o orgasmo vaginal fosse o grande feito, né, de uma mulher. A mulher que não consegue ter um orgasmo vaginal muitas vezes não se sente uma mulher, como se ela não fosse uma mulher, como se ela não fosse uma mulher completa por não conseguir gozar com a vagina ou exclusivamente com o orgasmo vaginal. Então a gente fica às vezes muito fixado nesses detalhes, quando na verdade a gente está esquecendo que existem outros recursos e outros locais que podem ser igualmente gostosos e gerar orgasmos muito. Primeiro recado que eu dou: parem de se fixar na genitália. Isso também vale para os homens, tá? Então, essa sugestão também vale para os homens. Não é só o pênis, que é o único órgão de prazer masculino. Todo o corpo do homem também é capaz de provocar exatamente esses estímulos eróticos aqui na mente. Então, todos eles, tanto o corpo de todos nós, mulheres e homens, podemos usar estímulos diferentes, tirando a área genital, para encher o potinho de energia do sistema límbico e produzir o orgasmo. Agora, as combinações são bem-vindas? Sim, são muito bem-vindas. Existem algumas pessoas que combinam tantos estímulos que elas potencializam ao máximo as suas sensações. E isso é bastante interessante, sabiam? Quando a gente conjuga os estímulos, quando a gente conjuga, por exemplo, uma penetração vaginal com um toque do clitóris ao mesmo tempo, ou mesmo um carinho ali na região clitoriana com um bom no pescoço, na orelha, com a manipulação dos seios, quando a gente começa a conjugar os estímulos sexuais, quando a gente está com outra pessoa, a gente tem condição de potencializar ao máximo o nosso orgasmo. Então, quanto mais estímulos você utiliza, quanto mais zonas erógenas você estimula, maiores serão as suas chances de ter um orgasmo turbinado, eu diria assim, né? Ou de descobrir uma sensação extremamente agradável. A coisa é tão interessante nesse ponto que quando a gente está livre para sentir essas sensações, quando a gente realmente se permite sentir essas sensações, porque tudo isso que eu estou falando aqui, desse caminho, dos estímulos eróticos, de encher o potinho de energia do sistema límbico, né? Tudo isso, para tudo isso acontecer, é preciso permissão. A pessoa, você, precisa se permitir a se entregar ao erotismo, a se permitir a vivenciar essas sensações eróticas para poder sentir a energia chegar ao cérebro. Então, este caminho do estímulo ao cérebro, ele pode ser interrompido por diversos motivos e de diversas formas. Um pensamento pode te interromper. Na hora que você pensa, ai meu Deus, eu acho que eu não vou gozar. Ai, será que eu vou gozar? Ah não, mas eu acho que eu não vou. Ah, mas eu tenho dificuldade. Pronto, já acabou, já esquece, porque isso não vai acontecer. A pessoa pode estar lá se esmerando no trabalho para fazer você, né, gostar daquele estímulo, mas não vai rolar, porque você está com o pensamento, com o seu racional, controlando a sua sensação, querendo controlar o que você está fazendo, ou pior, achando que você não vai conseguir. E aí toda vez que o seu consciente e o seu racional entram dentro do seu erótico, minha amiga, meu amigo, lascou-se tudo. Pode esquecer, porque aquele momento não vai rolar e de fato você não vai conseguir chegar ao orgasmo que você quer. Eu digo o seguinte, gente, orgasmo, para você conseguir ter um orgasmo é sinônimo de descontrole. E aí esse recado é especial para aquelas pessoas que se acham muito controladoras, para aquelas mulheres, inclusive, que são extremamente controladoras em tudo, querem controlar tudo na vida, inclusive o sexo e as sensações em que você sente na relação sexual. Sexo não combina com controle. Erotismo não combina com controle. Orgasmo é sinônimo de descontrole. Para você realmente conseguir ter um orgasmo, você precisa estar completamente descontrolada, literalmente, fora de controle. Você não tem que controlar a sensação nenhuma. Você não tem que estar controlando nenhum tipo de estímulo. Você tem que estar entregue. Vocês têm que estar ali, entregue, sentindo aquela sensação, se permitindo sentir aquilo, para exatamente você conseguir fazer este caminho do estímulo até o seu cérebro, para encher o nosso potinho de energia sexual e fazer com que ele transborde de alegria nessa sensação maravilhosa que é a sensação orgásmica. Então, minhas queridas e meus queridos, para quem quer
realmente aprender a ter orgasmo, aprender a gozar ou a turbinar aquele que já conhece, libertem-se. Permitam-se sentir aquelas sensações que estão sendo que estão chegando para você, né? Seja sozinha ou seja com outra pessoa. E costurando o nosso tema com relação à questão da intensidade e sensação diferente do orgasmo e tipo diferente de orgasmo. Isso é uma questão puramente individual. Como eu falei, o orgasmo é um fenômeno que acontece aqui na cabeça, quando a gente sobe o potinho de energia sexual ao máximo a ponto dele transbordar. E aí a pessoa goza, o homem ou a mulher. Dependendo do tipo de estímulo e da forma como você sente aquilo, isso pode variar. Então tem algumas mulheres que dizem que o orgasmo clitoriano, quando elas gozam via o estímulo do clitóris, né, que é realmente o lugar mais fácil, mais rápido para alcançar o orgasmo na mulher, porque afinal de contas o clitóris é o órgão único e exclusivo dedicado ao prazer. Gente, que maravilha! O clitóris foi feito só para isso. O clitóris não tem nenhuma outra função que não seja essa. Nos dá prazer para a mulher. Enquanto todos os outros órgãos podem ter funções duplas de erotismo e prazer. Aliás, a pele é o nosso maior órgão erótico, porque afinal de contas é o nosso maior órgão do corpo. Então, independentemente de onde a gente está tocando, todos os outros órgãos têm outras funções, tem mais de uma função até. O clitóris não. A única função do clitóris é nos dar prazer. Que maravilha! É uma bênção da natureza pra gente. Então, na hora tem algumas mulheres que dizem que ao serem tocadas no clitóris e ao conseguir alcançar o orgasmo com esse estímulo clitoriano, seja via sexo oral, seja masturbação, toque de masturbação, ou qualquer outro estímulo, muitas referem que essa sensação de orgasmo é uma sensação mais rápida e mais intensa, como se fosse um fogo, né? Riscar um palito de fósforo, e aí sai aquele foguinho e depois apaga. Então é como se ela fosse mais rápida e mais efêmera, a sensação do orgasmo disparado com o clitóris. Enquanto que a sensação disparada com a penetração vaginal, durante a penetração vaginal, que é exatamente a sensação disparada com o estímulo da parte interna do clitóris, e a gente já vai falar sobre isso, sobre essa questão do mito do ponto G, para vocês já entenderem que isso já caiu por terra e já tem tempo, tá? O ponto G, como ele era conhecido, ele não existe. O ponto G tem um outro nome, porque ele é uma outra estrutura, e a gente já vai falar sobre isso. Mas as mulheres que referem a sensação de orgasmo com a penetração vaginal, sem toque em outro lugar, ou seja, só durante a penetração vaginal, elas dizem que é um orgasmo que é mais sentem esse orgasmo uma forma mais duradoura e mais intensa. Ele dura mais, é mais intenso. Então, como você pode ver, vocês podem perceber, não existe regra. A gente pode ter um orgasmo rápido, intenso e tipo um pique, como se desse um pique de 100 metros, né, e depois cansa. Você pode ter um orgasmo lento, duradouro e mais intenso e profundo. Você pode ter 2 desses no mesmo momento na relação sexual. Você pode ter mais até, se você quiser, se você estiver disposta para isso, entregue a essas sensações e foi estimulado o suficiente. Então, não há regra para a gente dizer que o orgasmo do clitóris é de uma forma, o orgasmo da vagina é outra, o orgasmo com a ponta da orelha é um, o orgasmo com o bico do seio é outro, o orgasmo com o dedão do pé é outro. Não existe isso, tá? Assim, não existe essa divisão orgásmica. Volto a falar, orgasmo, mais uma vez, para quem ainda não me ouviu, quem chegou agora, orgasmo é uma sensação cerebral, disparada pelo cérebro quando está cheio de energia sexual que vem dos estímulos recebidos, né? Então, a gente precisa entender que você tem partes do corpo capazes de encher mais rápido esse pote, mas isso não é uma exclusividade daquela região e, portanto, aquela sensação não é exclusiva de uma determinada área. O orgasmo não acontece ali, ele acontece aqui. Ok? Eu acho que isso é importante ficar claro. Até porque, a partir daí, a gente abre um campo para brincar de estímulo erótico, a gente abre um campo para experimentar e para não ficar tão fixado em um determinado ponto. Vocês sabiam? Eu não sei se vocês sabiam, mas tem alguns estudos mostrando coisas bem interessantes sobre isso que eu estou falando. Principalmente com mulheres que eram mulheres saudáveis e que em algum momento da vida sofreram um trauma mesmo medular, né, de acidente, e aí ficaram com a cintura para baixo, sem sensibilidade, com problema de sensibilidade da cintura para baixo. E aí, obviamente, o clitóris deixou de ser sensível. A pessoa não tem mais sensibilidade da cintura para baixo. E essas mulheres, esse estudo foi feito nessas mulheres, esse grupo de mulheres. Essas mulheres desenvolveram a sensação orgásmica com os seios. Ou seja, com o toque dos seios, sem mexer no clitóris. Aliás, o clitóris não estava mais sensível realmente, porque perdeu a sensibilidade pelo trauma da medula, da cintura para baixo. Então, não tinha mais clitóris para estimular, mas as mulheres sentiam orgasmos com seios maravilhosos, mostrando que
mostrando que é possível gozar com outras áreas que não seja genitália. É possível gozar, acreditem ou não, é possível gozar com o lóbulo da orelha. É sim, sem estimular lugar nenhum, só o lóbulo da orelha. Luciana está aqui falando que muitas mulheres ficam nessa busca desenfreada com o orgasmo com a penetração. Exatamente, acabei de falar sobre isso. Acaba que o orgasmo com a penetração vira uma saga, vira uma celeuma, vira um objetivo de vida. E se a mulher não goza com a penetração vaginal exclusivamente, ela se sente menos mulher, ela se sente incompleta, ela acha que tem problema. E ela chega no consultório do ginecologista sexólogo como eu, por exemplo, chega no meu consultório dizendo que tem problemas, que tem problemas com orgasmo, porque ela não consegue gozar com a penetração. Mas ela goza de todas as outras formas, mas com a penetração vaginal exclusiva, ela tem dificuldade, ela não consegue. E aquilo torna-se um problema não só para ela, isso é importante dizer também, não só para a mulher, mas também para o seu parceiro, para a sua parceria, parceiro ou parceira, né? Isso aí depende, mas para a sua parceria, que muitas vezes cobra dessa mulher esse orgasmo com a penetração, como se isso fosse uma coisa possível de ser cobrada. E aí, a pessoa cobra, a parceria cobra muitas vezes, e a mulher se cobra por não sentir essa sensação. Aí que fica tudo muito ruim, porque como eu disse antes e repito, toda vez que você coloca o seu consciente, a sua cobrança, o seu pensamento dentro da entrega erótica, dentro do momento que você tem que estar livre, se permitindo sentir aquelas sensações, você bloqueia. E aí na hora que você está lá, se entregando eroticamente aqueles carinhos, se entregando aqueles estímulos, vem na cabeça: ai, eu não vou conseguir. Ou então tá lá na penetração. E aí, será que eu vou conseguir? Será que eu não vou conseguir? E a coisa tá rolando. E você tá lá pensando: puxa, será que vai ir? Não vai, não tô sentindo nada. Acho que não vai. Pronto. Toda vez que você botar na cabeça, durante o estímulo erótico, durante um ato sexual, por exemplo, e você estiver pensando: será que eu vou gozar? Será que eu vou gozar? Será que eu vou gozar? Esquece. Você não vai. Pode esquecer. Enquanto você estiver naquele momento pensando se vai, você não vai. A verdade é essa. Porque para você gozar, para você conseguir ter o orgasmo, inclusive com a penetração, você precisa estar descontrolado. Você precisa estar descontrolada, você não tem que ter controle sobre aquilo e nem ficar pensando se você vai conseguir ou não. Se botar o consciente na parada, vai dar errado. Pode ter certeza. Absoluta. Então assim, é importante, o que eu acho também que é importante que vocês entendam? Pensar, botar o pensamento real, pensamento consciente dentro do momento da entrega erótica é a pior coisa que vocês podem fazer com relação ao estímulo, porque você bloqueia o caminho. Aí você bloqueia o caminho do estímulo para chegar no potinho para encher o potinho de energia do sistema límbico. Então não pensem, não percam tempo pensando, se entreguem às sensações, experimentem as sensações. Se não tá gostoso, troca. Se não tá agradável, muda. Se não tá achando que não tá, não tô sentindo, tem umas que falam isso pra mim: mas a pessoa me toca ali no clitóris e parece que eu não sinto nada, parece que tá anestesiado, parece que ele não existe. Por que não muda o estímulo então? Não tá sentindo nada? Muda o estímulo, pede pra pessoa mudar. Não precisa chegar pra pessoa e dizer assim: olha só, vamos parar aí, tá ruim esse negócio? Vamos mudar aqui que o negócio é muito ruim. Não precisa ser assim. Você pode erotizar a fala. Você pode pedir: vai mais devagar, vai mais rápido, vai mais devagarzinho, vai mais lento. Erotiza a fala e muda o que não está agradável ou o que você acha que pode ficar, o que você acha que pode ficar ainda mais agradável. Então, o legal de quando você está com alguém, quando você está fazendo sexo com alguém, está num ato sexual com alguém, se entregando eroticamente a alguém, o legal dessa entrega é a troca, gente. O legal dessa entrega é a troca. Então, na hora que você começa a trocar com o outro, e a troca não é só você dando o estímulo e recebendo, não. A troca também é você trocando as impressões sobre os estímulos. Então, na hora que você se entrega ali e sente realmente o que você está recebendo e o quanto você também está disposta a dar, e existe essa troca entre vocês, troca que não é só verbal, troca é corporal. O teu corpo fala durante o momento da entrega erótica. Você pode falar com o seu corpo se aquilo ali está sendo agradável ou não para você. Então, na hora que não está agradável, muda, troca o estímulo, vai fazer outra coisa. Ou então, tá bom, tá muito bom, nossa, continua e vai, cresce, sem medo. Tem muitas mulheres que às vezes na hora que está quase chegando, quase que o potinho de energia está enchendo, está transbordando, está quase na hora de transbordar e chegar no orgasmo, a mulher trava, a mulher para, a mulher manda a pessoa parar, ela manda a parceria parar de fazer o estímulo, porque ela tem medo daquela sensação, tá bom pra caramba, e ela manda parar, porque ela fica com medo do que vai sentir. Gente, falei e vou falar trocentas vezes aqui quantas forem necessárias. Orgasmo é sinônimo de descontrole. Tá bom demais, tá gostoso demais, tá muito bom. Deixa crescer.
Deixa crescer, deixa transbordar, gente. Deixa transbordar. O potinho de energia tem que transbordar. É assim que a gente vai conseguir conhecer o nosso corpo. É assim que a gente vai conseguir ter aquele orgasmo que a gente quer, se entregando aquelas sensações agradáveis. O que não for agradável, muda. O que não tiver bom, troca. O importante é você estar nesse processo com quem está ao seu lado, né? Então vocês precisam ter essa fala, né? Essa conversa erótica, sexual no momento que vocês estão lá, que não necessariamente é verbal, como eu falei, né? O corpo todo pode falar com vocês para que os estímulos sejam potencializados. É isso que vai fazer o pote de energia encher e transbordar. E aí você conseguir gozar. Então não se fixem em um determinado ponto do corpo. Todo o corpo pode ser erótico nesse sentido. Não se fixem e nem façam da vagina ou da genitália ou do próprio pênis o máximo do seu prazer. Existem muitas outras regiões que quando combinadas podem dar sensações maravilhosas. Não esqueçam dela, não esqueçam delas, né? Mas para isso é preciso ter tempo, paciência e disponibilidade, uma parceria disponível. E olha, tudo isso eu tô falando quando a gente tem uma parceria, né, gente? A gente também pode fazer muita coisa sozinha, tá? É que eu tô comentando aqui sobre a questão da parceria, da entrega erótica com a parceria, mas a gente também tem muita coisa que pode fazer sozinho, pode e deve, né? Pra conhecer esses estímulos agradáveis aí, a gente pode fazer muita coisa sozinho. Mas quando a gente tá com uma outra pessoa, é importante que a gente tenha isso na mente. É importante que a gente tenha em mente que a gente pode explorar várias áreas ao mesmo tempo e não ficar fixada numa penetração vaginal, num orgasmo clitoriano. Ah, meu Deus, será que vou? Será que não vou? Como é que será que vai ser? Será que eu vou conseguir dessa vez? E será que eu não vou conseguir? E aí o outro pergunta, a outra pergunta, e aí gozou? Foi bom? Não foi? Você finge, aí você finge. E aí faz uma confusão. E aí tem pessoa até que finge o orgasmo, finge o momento do orgasmo para agradar o outro. Olha só. Isso é a pior coisa que um ser humano pode fazer. Tanto homem quanto mulher, porque também tem homem que finge orgasmo, tá? Não é só mulher que finge orgasmo, não. Tem homem que finge orgasmo também. Isso é a pior coisa que o ser humano pode fazer. Fingir o momento do orgasmo. Porque na hora que ele finge o momento do orgasmo, ele não tá fingindo pro outro, não. Ele tá fingindo pra si mesmo. Ele tá mentindo pra ele mesmo, ou pra ela mesmo. Não tá mentindo pra outra pessoa, não. É você que tá se enganando na hora que você finge o orgasmo. Então, até porque o direito ao prazer é seu também, não é só do outro. A gente não tem que fingir nada, a gente tem que procurar aquilo que nos agrada e aquilo que nos faz feliz e nos satisfaz, para que a gente possa realmente sentir o verdadeiro prazer, para que a gente possa exercer uma sexualidade feliz, plena, saudável, né? É esse que é o grande X da questão. Mentir, fingir no momento do sexo, fingir no momento da entrega erótica, nada a ver, não tem absolutamente nenhum sentido, né? Então assim, o que eu tenho ainda para dizer para vocês com relação a isso, né? Trabalho há quase 20 anos com sexualidade humana, basicamente sexualidade feminina, né? Meu foco dentro da sexualidade é o tratamento das dores sexuais, mas eu atendo mulheres com todas as queixas possíveis e imagináveis com relação a sexo, né? Ou com relação a disfunções sexuais. E a dificuldade com orgasmo é uma grande delas também. Tem muita mulher que reclama de dificuldade com orgasmo. Tem mulher que reclama de dificuldade com orgasmo sozinha com outra pessoa. Tem mulher que reclama de dificuldade sozinha. E tem mulher que reclama de dificuldade de orgasmo com outra pessoa, mas sozinha ela consegue, né? É importante que vocês entendam que não há nenhuma doença que possa causar isso na gente. Ou seja, não tem uma doença que vai fazer você ter dificuldade para gozar. Exceto coisas muito, muito, muito raras. Mas uma pessoa saudável, normal, não tem uma doença que cause isso. Uma doença que a gente possa dizer que seja comum e causar isso. Algumas medicações, sim, remetem a alguns remédios que agem, né, atuam em cima da resposta sexual e podem realmente atrasar esse momento, podem dar dificuldade para a pessoa ter um orgasmo se ela usa determinada medicação. Mas na grande maioria das vezes, na imensa maioria das vezes, a dificuldade com o orgasmo não está num ponto de vista físico. Físico eu digo com doença ou até mesmo com uso de medicação. As dificuldades com o orgasmo estão nas dificuldades para entrega erótica, o quanto você consegue se entregar eroticamente àquele estímulo e, obviamente, aos estímulos adequados. Porque se você tá lá, querendo chegar ao orgasmo, querendo ter prazer sexual, e você não está recebendo um estímulo que lhe agrada, que tá gostoso para você, aí realmente vai ficar muito difícil, né? Porque para você poder conseguir encher esse pote de energia, os estímulos têm que ser estímulos agradáveis para você. Agora, uma coisa que eu convido todos vocês a pensarem, né? O que é um estímulo agradável para vocês? Já pensaram nisso? Vamos fugir um pouquinho do lugar comum?
Vamos sair um pouquinho desse lugar comum e pensar, eu gosto de sexo oral, eu gosto de masturbação, eu gosto do toque do clitóris, né? Sai um pouquinho do lugar comum, porque isso eu chamo de lugar comum porque é o óbvio, né? A região clitoriana é a região mais fácil de estimular na gente, na mulher, no caso da mulher. Mas vamos sair do lugar comum. Quais são as outras... Vamos pensar aí, vamos pensar junto, quais são os outros estímulos que excitam vocês? O que excita você? Já parou pra pensar nisso? Né? Fora o toque de alguém no seu corpo, tem alguma outra coisa que realmente seja capaz de se excitar? Tem alguma coisa que possa ser capaz de deixar você, despertar você pro sexo e ser algo gostoso para você pensar e até chegar no momento do orgasmo? Pare e pense nisso. Isso faz muita diferença. Porque na hora que você começa a pensar sobre o que te excita, sobre o que você pode potencialmente gostar para te excitar, a coisa começa a ficar mais fácil, sabia? Até mesmo na hora da entrega 2. Aliás, quando eu estou falando de entrega 2, a gente também pode colocar quem está do nosso lado, se a gente tiver uma parceria, nesse jogo. Porque às vezes a gente pode não saber responder essa pergunta e pensar, eu não sei bem o que me excita. Se eu for parar a pensar agora, Mariana está perguntando aqui o que me excita. Eu não sei, se eu for parar a pensar agora, o que pode me excitar? Não, acho que nada me vem na cabeça. Mesmo que você não tenha nada que venha à cabeça nesse momento, se você tiver uma parceria com você, uma parceria, né, junto com você, uma parceria sexual, você pode inclusive trocar essas impressões com ela. Você pode perguntar, por exemplo, o que excita a ela e conversarem sobre fantasias sexuais. E a partir daí você também pode descobrir o que pode lhe excitar. Ou seja, descobrir o que nos excita, descobrir o que nos desperta o estímulo erótico e o que pode ser agradável pra gente, faz muita diferença na hora de encher o potinho de energia. Quanto mais estímulos a gente combinar, saiam do lugar comum. Não esqueçam, claro, a gente não vai esquecer o clitóris, gente, nem a vagina, porque são áreas super bacanas e erógenas, mas não se fixem só nelas, saiam desse lugar comum. A gente tem a região anal, coisa extremamente erógena, a gente tem toda a pele para explorar, a gente tem a orelha, a gente tem a boca, a gente tem aqui o pescoço, a gente tem seio, a gente tem dedo do pé. Tem gente que se excita, pasmem vocês, tem gente que se excita e goza com o dedo do pé. É isso mesmo que vocês ouviram. Tem gente que tem orgasmos só com o dedo do pé. É fato. Então, pode parecer estranho, mas é isso. Fontes de prazer, fontes de estímulo erótico, o mundo pode ser. Tudo pode ser erótico. Para uns, ser erótico. Para outros, nem tanto. E ser às vezes até repugnante. Mas o importante é você poder experimentar aquilo que você acha que pode ser erótico para você. Você também chamar quem está ao seu lado, se você tem uma parceria, para entrar nessa jogada, para ajudar você a descobrir essas coisas eróticas, porque isso pode ficar muitíssimo interessante na hora do jogo erótico, na hora da entrega. Vocês podem potencializar esses estímulos e sair do lugar comum, gente. Saiam da zona genital, deixem a zona genital não em segundo plano, mas apenas como mais uma opção. Não façam da zona genital, da região genital, nem do pênis, nem do clitóris, nem da vagina, e nem mesmo da região anal, né, a única opção. Existem várias outras opções para vocês explorarem, não esqueçam disso, isso ajuda a turbinar demais as sensações orgásmicas. Com relação à questão do famoso ponto G, eu queria falar um pouquinho para vocês aí sobre a existência ou a não existência do ponto G. E eu sei que tem muita gente que ainda acha que o ponto G existe, e tem muita gente que fica enlouquecida, muita mulher e homem também, que fica enlouquecido em busca desse ponto, procurando esse ponto, e muitas vezes perde oportunidades maravilhosas de descobrir outros pontos pelo corpo e outras áreas pelo corpo para ser capaz, que podem ser capazes de encher o pote de energia e de disparar o orgasmo que tanto a gente gosta de sentir, né? Então assim, ponto G, minha gente, que era o antigo nome dado para aquela região da vagina, não tem latitude e longitude. Eu digo latitude e longitude é porque não tem mapa, né? Porque o ponto G, tradicionalmente, o original, ele parecia que tinha um mapa, um GPS, né? Era 2 centímetros para cá, 3 centímetros para lá, e era um grãozinho de mais ou menos, formato como se fosse um grão de mais ou menos 1 centímetro. Enfim, era toda uma descrição que você precisaria de um GPS para encontrar. Acho que aí ia ficar um pouco difícil, fica um pouco difícil. E aí, muita gente, e como isso nunca foi provado, porque já fizeram inclusive diversos estudos em cadáveres, fazendo secção, né, de cadáver, para procurar essa região, desse ponto G, e nunca encontraram. Então, o que hoje se sabe, pelos estudos mais modernos, e tem alguns estudos muito interessantes nessa linha, depois que eles desvendaram o mistério do clitóris, porque até então, pasmem vocês pela segunda vez, tá? Pasmem vocês, o clitóris só foi descoberto de verdade, só foi descoberto há menos de 30 anos atrás. Sabiam disso? Pasmem vocês pela segunda vez. Porque o clitóris até então se conhecia só o que as pessoas acham, né, que é o clitóris, é que seja só aquela parte externa ali. E não aquela cabecinha, a glande do clitóris, como só ela ali existisse, o clitóris fosse aquele pedacinho. O
clitóris é um órgão enorme, ele abraça toda a entrada da vagina. Fica chocada mesmo, Ana. E é verdade. O clitóris ele é um órgão grande, ele tem umas raízes para dentro da vagina. Ele abraça, se vocês virem uma foto do clitóris, é porque agora eu não consigo dividir a tela aqui, mas se vocês virem a foto de um clitóris, a foto dele, da anatomia do clitóris, ela é linda, gente. Ela abraça a gente por dentro, ela abraça a vagina da gente, a entrada, né, o terço inferior da vagina, ele abraça, é muito lindo a imagem, né? É acolhedora, e é mesmo. Então assim, o clitóris ele tem umas raízes que abraçam a entrada da vagina, e na hora em que a mulher é estimulada por dentro da sua vagina, que é exatamente durante o ato da penetração vaginal, em uma determinada região do clitóris, da parte interna do clitóris, que a gente chama hoje de complexo clítoruretrovaginal. É um trava-língua, mas é isso mesmo, tá? Essa região do complexo clítoruretrovaginal, que é exatamente a porção mais central do clitóris, que fica ali na parede superior da vagina. Então, é mais aquele meiozinho ali em cima. Aquela região é uma região de união, de muita vascularização, de muitos vasos sanguíneos, muitas terminações nervosas, porque ela é uma união entre a raiz do clitóris, a saída da uretra e a parede anterior da vagina. Então, aquilo ali conjuga muito feixe nervoso e muita irrigação sanguínea. E é essa região que é o complexo clítoruretrovaginal, que é o responsável pelo orgasmo vaginal, digamos assim. Né? Que era o que se acreditava ser o ponto G. Então, o que eu quero dizer com isso é o complexo clítoruretrovaginal, que atualmente é o nome mais adequado para o antigo ponto G, na verdade não é vaginal, gente. Olha, chocada 2, Ana, chocada 2. Né? O ponto G, que se acreditava ser vaginal, na verdade é clitoriano. Então, pasmem pela segunda vez. O orgasmo vaginal que todas as mulheres, ou a grande maioria, fica enlouquecida para procurar, na verdade não é da vagina não, tá? É do clitóris também. Só que é da parte interna do clitóris. Chocada de novo, né, Ana? Então, pois é. Só que é da parte interna do clitóris. Então, gente, vamos botar isso na mente, né? O estímulo daquela região ali, do complexo clítoruretrovaginal, que é essa região mais central da parte inferior da vagina, o antigo ponto G, é o que acaba disparando o orgasmo para a penetração. Então, o estímulo dessa área clitoriana é que é a grande X. Então, assim, mesmo assim, o que eu acho que é mais importante deixar todo mundo claro aqui, não é legal a gente imputar responsabilidade para determinada sensação, determinado estímulo, ou então para o nosso orgasmo, a alguém ou a um ponto. Liberte a mente de vocês para poder sentir as sensações provocadas por qualquer parte do corpo. Então, se eu falei agora do complexo clítoruretrovaginal, por favor, não fiquem enlouquecidos catando lá aquele negócio, não. Pelo amor de Deus, tá? Deixem as sensações aparecerem. Conjugue as sensações. Não tem nada demais fazer a penetração vaginal e conjugar com uma estimulação clitoriana, por exemplo. Pode ser maravilhoso. Você pode conjugar uma penetração vaginal numa determinada posição com a sua parceria e ao mesmo tempo estar ali estimulando o clitóris e você chegar a um orgasmo delicioso daquele jeito, com a estimulação simultânea à penetração. E não está gozando com a penetração? Tá. Você pode estar ali sendo estimulado com a penetração, estimulando o clitóris, e no momento quase, quando o potinho está quase enchendo lá, no momento pré-orgásmico, você tira o estímulo clitoriano e você continua com a penetração. Você não está gozando com a penetração? Tá também. Então, parem com essa coisa enlouquecida de ficar botando foco num ponto determinado para você conseguir chegar ao orgasmo. Parem com isso. Se entreguem às sensações erógenas. Se entreguem às zonas erógenas do seu corpo. Deixe quem está com você também ajude nisso. Se entregue a essas sensações. Combine, fale com a outra pessoa sobre aquilo que você está gostando, o que você não está gostando, para que fique melhor. Experimentem, variem os estímulos, isso é fundamental. Variem as zonas erógenas, isso também é fundamental. Tem muito recurso, gente. E se vocês quiserem aí umas dicas boas, aí eu convido para quem está aí, tá? Quem ainda não conhece esse meu trabalho, eu dou nesse curso online que eu tenho, e tá lá no meu link TR da bio, quem quiser. Pode ir lá no link TR, clicar. Também está no meu blog, no meu site, também esse curso também está lá, que é esse de técnicas avançadas para conseguir ou turbinar o orgasmo, em que eu falo sobre tudo isso e dou inclusive várias dicas de combinação de estímulo, porque tem algumas áreas em especial, algumas dicas em especial que podem ser particularmente interessantes na hora da gente combinar estímulos, tá? Mas isso eu não vou falar aqui não. Isso quem quiser, vai lá pro curso para poder aproveitar essas dicas, porque tem várias outras por lá. Mas assim, o que eu tenho pra dizer pra vocês, gente, a nossa live também já está caminhando pro final. Eu espero que vocês todos tenham aproveitado bastante o que eu acabei de falar e essas dicas.
Não se fixem em determinados pontos do corpo para que sejam, para deixá-los responsáveis pelo seu orgasmo, pelo seu prazer. Todo o seu corpo é possível, todo o seu corpo é uma zona erótica imensa, todo o seu corpo tem potencial erótico. Explore cada ponto dele, explore cada cantinho, porque você pode se surpreender, você e a sua parceria também. Entregue-se às sensações eróticas, permita-se sentir as sensações, permita sentir o estímulo que está chegando para você, sem interferência, para que ele possa chegar aqui, ó, no seu potinho do sistema límbico para enchê-lo de energia até transbordar. Permita que esse estímulo chegue lá. Não bloqueie esse estímulo no meio do caminho com pensamentos negativos ou com interferências externas. Tenha privacidade para essa entrega, gente. Não há como você falar em se entregar eroticamente se você tem filho batendo na porta o tempo todo, se você tem pai e mãe dentro de casa rodando para lá e para cá. Como é que você vai conseguir se entregar a esse momento erótico dessa forma, sem privacidade? Você precisa de privacidade para se permitir a essa entrega. E você também precisa, no caso, quando a gente está com alguém, a gente precisa ter muita intimidade com essa pessoa também para se entregar eroticamente, tá? Porque afinal de contas, intimidade vai muito além de um ato sexual. Tem muita gente que transa, tem muita gente que tem relações sexuais com outra pessoa e não tem intimidade com ela. A intimidade é algo muito maior do que a entrega de corpos. Então, é importante que você tenha intimidade com quem está do seu lado, sim, para que você possa se permitir a essa entrega. E outra coisa, eu acabei de falar e vou falar de novo, e falo mais uma vez e quantas vezes forem necessárias. Boa noite, Carla. Obrigada, Adri. Beijo para vocês. Eu vou falar quantas vezes forem necessárias, quantas vezes isso for necessário. Orgasmo é sinônimo de descontrole, mulherada. Então não adianta ficar controlando sensação. Para quem quer aprender a gozar de verdade, encontrar o verdadeiro prazer, tem que ser descontrolada. Tem que estar descontrolada, tem que perder o controle. Não tem essa de ficar, ai, será que eu vou sentir, será que eu não vou? Esquece, deixa, sente, vai, flui, né? Flui. Deixa a sensação chegar. Não se preocupa com ela. Não se preocupa com o que está sentindo. Pare de ter medo. Se entregue. Orgasmo é sinônimo de descontrole. Não combina com controle. Ok? Então, minhas queridas, meus queridos, uma boa noite para todos. Espero que todos tenham aproveitado essa live. Dá uma olhada no link TR lá da minha bio. Dá uma olhada no meu curso lá no site, porque tem muita coisa bacana. Quem quiser entrar no curso e fazer o curso. O curso é rápido, não dura nem, acho que... Rápido é ótimo, né? O curso dura umas 3, 4 horas mais ou menos. São várias aulas gravadas em que eu falo sobre tudo isso. Eu explico todo esse mecanismo de como é que o orgasmo acontece, falo sobre a nossa resposta sexual e falo também sobre todas essas dicas aí para quem tem dificuldade ou para quem quer turbinar. Dou várias dicas sobre essa questão, sobre esses diferentes tipos de orgasmo. Então acho que vale a pena para quem quiser se informar melhor, vai lá e dá uma olhadinha no meu site, dá uma olhadinha no curso. Serão todos muito bem-vindos, tá? Beijo, meus queridos. Beijo, minhas queridas. Até a próxima. Semana que vem eu não estou na live. Minhas lives são quinzenais. Então daqui a 2 semanas tô aqui de novo. E ó, quem quiser me fazer uma sugestão por direct, faz lá. Faz uma sugestão no meu direct. Eu vou adorar, tá? Porque eu tô colecionando sugestões para poder fazer temas de lives, viu? Então, ó. Beijo, queridos. Beijo, queridas. Até a próxima. Boa noite e boa sexta-feira para todo mundo. Com muito orgasmo, muito amor, tá? Muito prazer e muito descontrole. Beijo!